Coleção Folha Contos e Fábulas para Crianças apresenta O Garoto do Olha o Lobo. Em um pequeno e tranquilo vilarejo, um garoto chamado Pedro vivia com seu pai, um homem muito trabalhador que cuidava de ovelhas no campo. O rebanho pastava bem pertinho do povoado onde moravam, e todos os dias seu pai tratava e alimentava os animais. Certa vez, o pastor pediu ao filho que cuidasse do rebanho por alguns dias, pois ele teria de viajar para tratar de negócios em um vilarejo próximo dali. Filho, se algum lobo aparecer, peça ajuda e os moradores da aldeia virão socorrê-lo. Tenha cuidado e trate bem das nossas ovelhas. Sim, papai, pode deixar comigo. O pastor fez as malas e seguiu viagem. No dia seguinte, Pedro levantou bem cedo para trabalhar e, obedecendo às instruções do seu pai, levou todas as ovelhas para o campo. Tudo parecia calmo, até que, de repente, os moradores do vilarejo ouviram gritos desesperados. Era Pedro que pedia socorro, dizendo que o lobo tinha aparecido e estava prestes a atacar o seu rebanho. Olha o lobo! Socorro! Olha o lobo! Por favor, alguém me ajuda! De todo o vilarejo era possível escutar os gritos aflitos de Pedro. Armados de tudo que tinham em casa, os aldeões se reuniram e correram para ajudar o menino e salvar as ovelhas. Quando chegaram no campo, porém, não viram nenhum lobo por perto. Cadê o lobo? Onde está o lobo? Você viu o lobo por aí? Foi por ali? Você viu o lobo? Cadê o lobo? Começaram a procurar o terrível animal em toda parte, inclusive no bosque próximo dali. Depois que todos voltaram sem ter encontrado o lobo, o menino caiu na gargalhada. Vocês não vão achar lobo nenhum, porque era tudo brincadeira. Brincadeira? Então não apareceu nenhum lobo? Você nos enganou! Não apareceu nenhum lobo. Eu só queria enganar vocês. Os moradores deram uma enorme bronca em Pedro, deixando claro que ele tinha errado e se comportado como um menino irresponsável. Depois, mal-humorados, voltaram para terminar seus afazeres. No dia seguinte, Pedro acordou assim que o dia amanheceu e levou o rebanho ao campo de novo. Quando era quase meio-dia, começou a gritar pedindo ajuda. Olha o lobo! Socorro! Olha o lobo! Por favor, alguém me ajuda! Ele jurava que desta vez era verdade e que havia um lobo ameaçando as ovelhas. Apesar da desconfiança, os aldeões correram para ajudar Pedro e socorrer as ovelhas. Cadê o lobo? Alguém viu o lobo? Você viu o lobo? Cadê o lobo? Alguém viu o lobo? Quando finalmente chegaram ao campo, os aldeões não viram nem sinal do lobo e encontraram as ovelhas pastando tranquilamente. O menino caiu de novo na gargalhada. Pedro gostou tanto daquela brincadeira que todos os dias repetia os gritos pedindo ajuda. Apesar de ser sempre o mesmo chamado, os aldeões corriam para ajudá-lo e tentar capturar o lobo. E apesar das broncas que ouvia, o menino não desistia de pregar a peça. Às vésperas da chegada de seu pai, Pedro pastoreava o rebanho como todos os dias. Enquanto pensava em como era divertido pregar peças nos outros, de repente, um enorme lobo saiu do bosque. Faminto, o animal se dirigiu diretamente para as ovelhas. O menino, apavorado, gritou com o máximo de suas forças. Olha o lobo! Olha o lobo! Por favor, alguém me ajuda! Socorro! Agora Só que desta vez, ninguém apareceu para ajudá-lo. Por mais que Pedro berrasse, os aldeões estavam cansados de ser enganados e decidiram não socorrer o menino. Ah, é mais uma brincadeira do moleque. Se for um lobo de verdade, tomara que devore todas as ovelhas. E, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. Quando uma pessoa mentirosa diz a verdade, ninguém acredita.
Agora vamos lhe contar algumas curiosidades que você vai gostar de saber. Na história que acabamos de ouvir, Pedro e seu pai cuidavam de um rebanho. Rebanho significa um conjunto de animais, como, por exemplo, ovelhas, bois ou cabras. Na língua portuguesa, existem palavras para dar nome a conjuntos de animais, pessoas ou objetos. Elas são chamadas de substantivos coletivos. Vamos aprender alguns? O coletivo de peixes é cardume. O coletivo de livros é biblioteca. O coletivo de mapas é atlas. O coletivo de estrelas é constelação. O coletivo de músicos é banda. O coletivo de cães é matilha. Existem ainda muitos outros substantivos coletivos e você aprenderá mais na escola, nas aulas de português. Pedro mora com seu pai em um vilarejo. Mas o que é um vilarejo? Como a história nos mostra, é um local pequeno e tranquilo, onde vivem apenas algumas famílias. Já uma cidade é um local bem mais movimentado, cheio de casas e edifícios, onde moram e trabalham muitas pessoas. Nas grandes cidades existem muitas construções, como escolas e universidades, hospitais, delegacias de polícia, correios, supermercados, padarias, lojas, estádios de futebol, igrejas, cinemas e teatros. Como as distâncias são maiores, as pessoas normalmente precisam se deslocar usando algum meio de transporte, como ônibus, trem, carro ou moto. E você, qual meio de transporte usa para ir à escola? O pastor cuida todos os dias do seu rebanho, desde o nascer até o pôr do sol. Mas como é que o sol se levanta de um lado e se põe lá do outro? Na verdade, o sol não se move e está sempre no mesmo lugar. É a Terra que se move e gira em torno de si mesma. Quando ela gira, como se fosse um peão, o sol aparece de manhã cedo de um lado e desaparece no começo da noite do outro. Até a próxima aventura!